Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. O capítulo começa com a chamada Missão dos 70, a segunda vez em que Jesus envia os seus discípulos para falar do reino de Deus e para curar os enfermos. Algumas traduções dizem que eram 70, outras que eram 72 discípulos. Vimos no vídeo de número 12 que a primeira missão era composta pelos 12 apóstolos e que eles andavam sempre em dupla, de 2 em 2. Pois se cada dupla de apóstolos conquistou 6 discípulos, chegamos aos 72. Nesta segunda missão, novamente, eles saíram em dupla. Se cada dupla conquistou outros 6 discípulos, são 432. 432 mais os 72 iniciais são 504. E na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele afirma que Jesus apareceu aos 12 e depois a mais de 500 irmãos. É fácil perceber que se nos dispuséssemos a fazer isso hoje, cada pessoa conquistar outras 6 para a vivência do ensinamento de Jesus, em pouco tempo toda a terra estaria conquistada e em paz. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, portanto, ao Senhor da colheita, para que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus não menciona dificuldades em relação ao trabalho, apenas a falta de trabalhadores. Jesus parte do pressuposto de que as pessoas estariam dispostas a ouvir quem se dispusesse a pregar o Evangelho. Jesus repete algumas orientações de que já tratamos rapidamente no vídeo número 12. Ele recomenda que não saudassem ninguém pelo caminho. As saudações israelitas eram cerimoniosas e ocupavam tempo. A advertência de Jesus é em relação à objetividade que deve nortear quem se dispõe a seguir e propagar o seu caminho. Não podemos nos distrair com superficialidades para não perdermos tempo. Em qualquer casa em que entrardes, primeiro dizei: paz a esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, retornará para vós. O filho da paz é aquele que está preparado para receber a mensagem de paz. Essa expressão filho da paz e o seu significado corroboram a interpretação que temos dado à expressão filho do homem. Embora Jesus se refira a si mesmo algumas vezes como filho do homem, esta expressão se refere ao homem no seu próximo estágio evolutivo, ao homem em que há de predominar o espírito sobre a matéria. Do mesmo modo, o filho da paz é aquele em que já predomina o interesse e a receptividade pela paz, pelo pacifismo, pela pacificação. Jesus diz para saudarmos a casa e, por extensão, os seus moradores. E se ali não houver um filho da paz, a paz que exteriorizamos voltará para nós. Sempre recebemos de volta aquilo que emitimos. Se emitirmos bons pensamentos, receberemos bons pensamentos. Se emitirmos vibrações de paz, é isso que teremos conosco. Dai e recebei, diz Jesus em outra ocasião. Nossos pensamentos, sentimentos e energias formam em torno de nós um campo eletromagnético que nos identifica para o universo. Atrairemos inevitavelmente o que for predominante em nosso campo ou aura. Jesus enfatiza para que digam que o reino de Deus está próximo. Até hoje há pessoas que pensam que o reino de Deus está próximo no tempo, que ele já está chegando, que ele ainda vai chegar. Mas o reino de Deus está próximo no espaço, pois ele está dentro de cada um de nós. É o nosso próximo estágio evolutivo, que em alguns de nós já dá os seus primeiros sinais. Na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, esfregamos em vós. Todavia sabei que está próximo o reino de Deus. Eu vos digo que naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Jesus alerta para as oportunidades de esclarecimento que chegam até nós e que nós muitas vezes desprezamos. Os seus discípulos estavam visitando as cidades para levar o seu ensinamento aos espíritos do lugar. Quando os moradores daquelas cidades teriam novamente essa oportunidade? Hoje nós temos acesso ao ensinamento do Cristo praticamente onde quer que nós estejamos. Com a internet nós temos condições de esclarecimento como nunca houve neste planeta. Não se esclarece quem não quer.
Não abre o seu coração para as verdades espirituais quem não quer. Jesus compara essas cidades que não ouviriam os seus discípulos à cidade de Sodoma. O pecado de Sodoma, diferente do que erradamente se diz, não está relacionado a sexo, muito menos à homossexualidade. O chamado pecado de Sodoma é a falta de hospitalidade dos seus habitantes, o mau acolhimento que reservavam aos que a visitavam. Pois se Sodoma foi destruída por Deus por receber mal os seus visitantes, muito pior deve ser a quem não recebe o ensinamento de Jesus, a quem fecha os olhos e os ouvidos para as verdades espirituais. Quando os discípulos voltaram da sua missão, a sua maior alegria era a constatação de que os espíritos atrasados se sujeitavam a eles pelo nome de Jesus. Jesus os adverte para que não se deslumbrassem com o poder. O poder que temos é poder de Deus. É Deus que se manifesta através de nós. Por isso não devemos abusar dele e nem devemos nos vangloriar de algo que não nos pertence, mas nos é concedido para que o usemos disciplinadamente. E Jesus disse-lhes: eu vi Satanás como raio cair do céu. Nesta tradução Almeida, revista e corrigida, dos Gideões Internacionais, diz: eu vi Satanás como raio cair do céu. Analisando o texto grego, a melhor tradução me parece: observava Satanás como um relâmpago do céu caindo. Satanás não caiu do céu. Satanás caiu como um relâmpago do céu. Satanás caiu tão rapidamente como um relâmpago do céu. Satanás quer dizer adversário, é o nosso apego à materialidade. É a escravidão ao mundo dos sentidos, dos prazeres e sensações, a escravidão ao orgulho e ao egoísmo. Jesus disse que via o adversário cair, ou seja, via cair por terra o ego, o personalismo. Isso nos lembra que Jesus nos disse que quem o quiser seguir deve negar-se a si mesmo, pois a negação de si mesmo é exatamente isto, a negação do ego escravizante, a superação do personalismo e a assunção da nossa individualidade divina. Isso é fazer cair o adversário, o nosso inimigo interno. Depois disso é dito que Jesus alegrou o Espírito. Algumas traduções dizem que ele se alegrou no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. A Bíblia de Jerusalém aumenta um pouco e diz que Jesus exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo. Mas no texto grego, o que nós temos literalmente é que Jesus alegrou ou exultou o Espírito Santo. Jesus se alegrou em espírito, ou seja, de uma alegria íntima, espiritual. E agradeceu a Deus por estas verdades espirituais estarem sendo reveladas a pessoas simples, a crianças espirituais. As verdades espirituais estão ao alcance de todos, mas assim como há espíritos que não estão preparados para compreender o seu protagonismo na vida, que acreditam que são apenas personagens secundárias, numa trama em que Deus decide aleatoriamente sobre o destino de cada um, assim também, e talvez justamente por conta deste primarismo ideológico que ainda predomina, há espíritos que se acham fortes e que têm como motivo de orgulho não acreditar ou fingir não acreditar em nada que não possa ser compreendido pela escassa percepção dos seus 5 sentidos físicos. São os que desenvolvem apenas a intelectualidade, sem perceberem que a própria possibilidade de desenvolvimento intelectual tem uma causa, e que essa causa não pode ser atribuída ao acaso, e que qualquer explicação que se dê a isso também vai remontar a uma causa anterior. E a causa primeira de tudo é Deus. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. O sentido bíblico de conhecer é diferente do que nós normalmente entendemos. Não se trata de conhecer intelectualmente, mas de conhecer intimamente através da experiência própria. É assim que o verbo conhecer é utilizado, por exemplo, no começo do Gênesis, quando é dito que Adão conheceu Eva. Adão já conhecia Eva pelo intelecto, tinha conhecimento da existência de Eva, mas não a conhecia intimamente. Então Adão manteve relações sexuais com Eva, conheceu Eva profundamente na sua natureza íntima.
Assim Deus conhece os seus filhos, que são manifestações vivas da sua essência. Assim nós devemos conhecer Deus, buscando o Cristo que habita dentro de cada um de nós e que é Deus em nós. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. É ainda sobre o conhecimento íntimo de Deus que Jesus está falando. Ter olhos de ver é enxergar por trás do véu da materialidade. É reconhecer a nossa natureza de espíritos imortais criados à imagem e semelhança de Deus, portanto perfectíveis. Jesus nos disse para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Isso quer dizer que temos que imitar Deus, buscando desenvolver as qualidades divinas que temos dentro de nós em estado embrionário. Ter ouvidos de ouvir é estar receptivo a Deus, aos ensinamentos deixados pelo Cristo. É permitir que Deus se manifeste através de nós. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? Jesus sabia o que está escrito na lei e o doutor da lei também sabia. Todos nós sabemos o que está escrito, mas Jesus pergunta como o doutor da lei lê o que está escrito, como ele percebe o que está escrito. O primeiro ato da vida pública de Jesus, narrado por Lucas, é a visita de Jesus à sinagoga de Nazaré. No capítulo 4, nós tomamos conhecimento de que Jesus já havia começado a sua missão e já estava famoso. Mas o primeiro ato narrado por Lucas foi que Jesus chegou à sinagoga e sentou-se para ler. Que isso nos sirva de lição, que imitemos este primeiro ato de Jesus de ler, pois é através da leitura que os grandes ensinamentos são passados através de gerações. E agora Jesus pergunta ao doutor da lei: Como lês? O modo como nós lemos, a nossa intenção ao ler, a escolha da leitura, a receptividade para os grandes ensinamentos, tudo isso determina o proveito que fazemos da leitura. E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. No Evangelho de Marcos é Jesus quem responde citando estas duas passagens escolhidas pelo doutor da lei. Para explicar ao doutor da lei quem é o nosso próximo, Jesus nos conta a parábola do bom samaritano. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, deixou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Esse homem que foi atacado no caminho descia de Jerusalém. Jerusalém quer dizer visão da paz. O homem descia da visão da paz e atravessava um caminho pedregoso e cheio de perigos. E foi ajudado pelo samaritano, que quer dizer vigilante, pois Samaria significa torre de vigia. O homem que vigia ajudou o homem que perdeu a paz, o homem que desceu da visão da paz. Antes de mais nada, aprendemos que devemos evitar o caminho de descida da visão da paz. E descobrimos que não é através dos religiosos tradicionais que seremos socorridos. Quem nos socorrer até pode ser uma pessoa religiosa, nada impede isso. Mas o que distingue essa pessoa, de acordo com Jesus, é o fato de ela estar vigilante, ou seja, de colocar em prática o que Jesus nos ensinou em outra ocasião: orar e vigiar. Para o doutor da lei, como para a maioria ainda hoje,
O próximo é apenas o mais próximo, o que pertence ao mesmo grupo familiar. Jesus nos diz no Sermão da Montanha que não há mérito nenhum nisso, pois até os publicanos amam quem os ama. Nosso esforço deve ser em agir como o samaritano, para quem o próximo era quem estava próximo naquele momento. Quando Moisés libertou o povo da escravidão do Egito e conduziu as 12 tribos de Israel pelo deserto em busca da terra prometida, ele designou que a responsabilidade pela religião caberia aos levitas, aos descendentes da tribo de Levi, que curiosamente era a sua linhagem. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés, e os levitas eram os demais membros da tribo de Levi. Eram todos pessoas responsáveis pela religião, pessoas teoricamente seguidoras das leis de Deus. Os samaritanos, por sua vez, embora tivessem uma origem em comum com os judeus, haviam se afastado, misturaram-se com outros povos e adquiriram outros costumes. Mas o que separava os judeus e os samaritanos era principalmente o fato de os samaritanos não aceitarem os livros dos profetas. Eles aceitavam apenas a Torá, equivalente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e por não reconhecerem Jerusalém como local de culto. O seu local de culto era Gerizim. A parábola do bom samaritano é o exemplo perfeito que não são os rótulos que se dão às pessoas que as tornam melhores ou piores. Também não importa apenas o conhecimento intelectual das leis, pois o sacerdote e o levita, como homens religiosos, conheciam a lei. O que importa é a prática da lei, e a prática da lei maior, assim instituída por Jesus, que é a lei de amor. O samaritano é o modelo ideal de amor ao próximo, amor desinteressado e incondicional. Não levou em consideração o perigo da estrada, a possibilidade de ser confundido com assaltante, as diferenças históricas entre judeus e samaritanos, o tempo despendido, o cansaço físico por fazer o caminho de volta a pé, conduzindo o judeu em seu animal, a despesa decorrente do seu ato de caridade. Apenas fez o que se deve fazer ao seu próximo, que é amá-lo como a si mesmo. Do mesmo modo que o samaritano gostaria de ser tratado se ele passasse por aquela situação, assim ele tratou o judeu. O dia em que conseguirmos agir assim, viveremos em comunhão com Deus. É o que Jesus nos manda fazer. Vai e faze da mesma maneira. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A diferença entre essas duas irmãs representa os interesses que tomam a nossa atenção durante a vida. Maria não perde a oportunidade de aprendizado espiritual. Encontrou o Cristo e isso para ela é o mais importante. Marta ainda é escrava das obrigações materiais. Sua intenção é servir ao Cristo, é agradar ao Cristo. Ainda vê o Cristo de longe, como algo fora de si mesma. E como a pessoa que tem inúmeros afazeres religiosos, que pratica a caridade material, mas que ainda não encontrou o Cristo em sua intimidade, não tem o conhecimento íntimo de Deus. Nós vimos que o samaritano prestou um serviço material ao próximo, mas samaritano quer dizer vigilante. O serviço prestado ao próximo não deve nos afastar do contato íntimo com o Cristo. Muito obrigado por estar comigo em mais este estudo. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado.